Você quer com gar ou você quer cigar? Cigar. Cigar. Então, Cacrete. já, então, dá o tapinha de novo. Olá, galerinha! Corta. Olá, galerinha! Da Cigar 019. Hoje estamos aqui, Sem o Tiagão. vamos gravar um vídeo topzera. Vamos falar sobre umidificação? Exatamente, todos os sistemas. Ih, bicho, olha só. E aí, Tiagão? A gente Sai pra pegar um café, você já... Ah, o canal é nosso? Ué, mas o canal não é um canal popular? Apresenta vocês aí então, tio. Ó, Ô, Tiagão, a resposta, vamos nessa? É, vem cá, ajuda aqui a gente aqui, vai. Tiago, por favor. Tiago, seja bem-vindo ao canal Cigar Isso, 019. é um prazer estar com você aqui hoje. Calma, diretor. Recadinho bem rápido. Para você que está aí em casa ou no seu trabalho assistindo o vídeo e não tem onde levar seus charutos para qualquer lugar que você vá, seus problemas acabaram. Temos aqui, ó, esta case maravilhosa desenvolvida pela La Casa 1973, uma tabacaria lá de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A case ela é inteirinha de couro, o acabamento dela é primoroso. Dentro você vai colocar seu maçarico, seu cortador, charutos, dependendo da bitola, até 4 charutos. Tem lugar para colocar dinheiro, então você precisa só dela para você levar seus charutos, seus documentos para qualquer lugar que você vá. Na descrição desse vídeo está o endereço do Instagram para você entrar em contato direto com eles e saber mais informações. E para você que quer a sua personalizada com o logo da Cigar 019, também tem essa possibilidade. Então entra já em contato pelo Instagram deles, que o Luiz responde para vocês rapidinho com mais informações. Beleza? Agora sim, diretor, continue o vídeo. Vinheta rolada, estamos de volta. E por que estamos aqui? Para falar de umidificação. Exatamente, esse é um assunto que o Thiago pediu pra gente bater um papo aí, falar um pouco sobre como conservar melhor os seus charutos. E aí eu tive uma brilhante ideia, fui lá e depenei um dos meus umidores antigos para mostrar pro povo como é que era um sistema de umidificação da antiguidade. Era isso aqui, ó, era essa esponja, como você tá vendo aqui. É óbvio que tem uma bandeja embaixo, um umidor maior, e era assim que você fazia a umidor, umidificação. tipo, 150 charutos, né? Usava como se fosse vulgarmente falando, uma assadeirinha, um quadrado, né? Exatamente. Com espuma mesmo, não era nem argila floral. E aí, né? colocava embaixo, porque aí qual é que era a ideia? Você tinha uma grade de madeira vazada, onde você tinha a umidade subindo e pegando os charutos. Aí você falou muito bem. Aí a gente parte pro floral, tá? Olha aqui, peguei um outro, esse aqui também é das antigas, é Savinelli. Ó. Esse é das antigas, que você pegava, colocava aqui uma fitinha, grudava na tampa, e aí você tinha o floral, tá? Só que o floral tem um grande problema, né? Com o passar do tempo, ó, a esponjinha... Então, isso acontece porque o ideal para quem usa floral é usar água destilada. A água destilada ela é desmineralizada, ela não endurece o floral. Mas acaba misturando com água da torneira e outro tipo de água, e com o tempo, em vez de endurecer, ele vai acabar criando bolor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você falou água destilada, eu sempre escuto o pessoal falar isso. E se eu pegar a água da torneira e ferver, melhora um pouco? Então, mais fácil que isso é pegar água do filtro direto, porque ela vai ter menos presença de mineral direto, que é o que acaba endurecendo essas esponjas. Mas isso... é tão barato e funciona, né? Mas aqui nós estamos falando de dois sistemas assim como esse. Esse aqui é outro também, que é a mesma coisa, tá? Ele é para você pode colocar dentro da caixa de charutos, tá? E ele tem aqui de novo, ó, o floralzão aqui, o verde, a esponja. Esse aqui tá um pouco mais verde, que ele é um pouco... mais novo, eu acho, esse aqui deve ter uns 20 anos, esse tem uns 10, então já passou bastante tempo. E aí, ó, tem aqui de novo, esse é um umidorzinho, tá aqui, dá pra ver o imã. Esse é de uma caixa umidora que eu comprei em Cuba, tá aqui, Habanos S.A. E aqui, ó, de novo, ó, a esponjinha, que é o sistema... O que são esses sistemas, né? Eles fazem umidade em excesso, eles são acumuladores de umidade só.
Eles vão liberando umidade. Quanto tiver água aqui dentro, quanto isso aqui tiver úmido, qualquer argila ou qualquer espuma, ele está liberando umidade. Então, assim, ele não tem o poder de estabilizar a umidade. Depois de todos esses anos, você está muitos anos no mercado, eu também estou. Nem gosto de falar a idade, porque já me perguntaram quantos anos eu tinha, né? Então, nós estamos há mais de 20 anos nesse mercado e a gente viu essa evolução dos sistemas de umidade. Então, depois de tudo isso, ainda tem um pessoal que colocava umas gelzinho, que é também de floricultura, que faz bolinha de umidade, mas aquilo escorre no charuto, molha a caixa, e às vezes uma economia que você faça, boba, vai acabar estragando um charuto de 30, 50, então, 100, 200 reais. Você sabe que esse negócio de colocar esponja aqui, agora travou aqui. Mostra nesse aqui, ó. Não, aqui que eu quero pegar, mostrar o de cujo aqui. Vamos ver se o negócio abre aqui. Bom, deixa quieto, vai com essa mesma aqui. Já essa mesma bandeja aqui, cansei de ver o pessoal colocando Tupperware e a esponja dentro, aí enche até cobrir a esponja. E aí, sem querendo, ele dá aquela batida no umidor. Não preciso falar o que acontece. Uma onda de água dentro do charuto. Exatamente, é um espetáculo isso. Então, assim, é um desserviço para o charuto, tá? Isso é uma coisa que é muito séria, porque quando você começa a entrar nesse mundo e começa a gastar mais, ou melhor, gastar não, investir mais nos seus charutos, você precisa, obviamente, do quê? De um umidor. Aliás, temos um umidor aqui atrás, né? Sim, uma caixa umidora. O clássico. De madeira. Esse é o modelo que, desde que a gente começou, não mudou, né? Não. É o padrão, é o tradicional, tamanho, né? É o tradicional. O pessoal brinca muito, costumo dizer que é como se fosse uma caixa de sapato. O tamanho, para ele ter uma ideia, mais ou menos. O volume, né? O volume dele aqui. O acabamento de fora pode ser qualquer um. Sim. Tá? Mas aqui dentro, sempre cedro. Cedro, porque isso conserva o aroma dos charutos, né? Então o cedro é sempre bom para o charuto. Existem vários tipos de umidor, existem uns mais caros, como este aqui, existem mais baratos, muito mais baratos. Qual é a diferença? Esse aqui por fora é Rádica. Rádica é uma folha que se faz cachimbo, é uma madeira que se faz cachimbo, no caso aqui é a folha dessa madeira. Então nessa linha de umidor, cada umidor vai ter um veio diferente, porque é madeira de verdade. E é o diferencial. Depois em cima vem um verniz náutico, que dá esse acabamento cristalizado, e a madeira é maciça. Existem os umidores de madeira barato, que ele é um aglomerado de cedro dentro que funciona, ok. Em cima é papel pintado igual a madeira, invernizado. Aparentemente eles são iguais, mas quando é madeira muito oca, tipo aglomeradinho, ele é poroso demais, a umidade acaba vazando facilmente, e a parte de baixo da maioria desses umidores baratos é um papel um pouquinho mais grosso, um cartonado, então a umidade escorre pela mesa, escorre entre aspas, né? E a umidade cai muito rápido, ele não tem estabilidade de umidade, os umidores, tá? Então o umidor, quando é mais caro, ele normalmente tem um motivo por ser mais caro. Mas aí, na evolução do mercado de umidificação... Aí a gente chega agora, que é um dos motivos até desse vídeo, é falar um pouco de Bóveda. Aliás, é Bóveda, Boveda... Como que nos é o Estados nome? Unidos é uma empresa americana, eles chamam de Bóveda. Tá. Né? Mas chamando de Bóveda, de Boveda, usando, você pode chamar o nome que você quiser. O importante é comprar, né? Na verdade, o Bóveda, ele consegue ganhar, hoje é o acessório de charuto no mercado, charuteiro mais admirado e querido entre os charuteiros. As pessoas usam e gostam da marca. Então, quando a gente fala da evolução da espuminha, qual a diferença de todos os sistemas de umidificação que existem entre Bóveda e o resto, ou os outros? Tá. Bóveda é o único sistema, porque isso aqui é fazedor de umidade, ponto final. Bóveda é um sistema que estabiliza a umidade, ele tira ou põe umidade e deixa a umidade perfeita do charuto. Tá. A umidade perfeita do Bóveda é a que vem no rótulo dele, vai ter 7,2, 7,5, a gente vai falar sobre daqui isso. A pouco sobre isso. Mas é o que aparece no rótulo do Bóveda, é a umidade que ele vai trabalhar. Aí, Bóveda pode ter sim uma variação pequena de 5 pontos para cima ou para baixo, referente ao que está no rótulo. Tá. Esse é o ponto de estabilização da Bóveda.
Então, ela pode trabalhar, por exemplo, de 72, ele pode chegar até 77, depois ele vem descendo e estabiliza em 72, e lá ele vai ficar no mínimo 2 meses. Bom, aí deixa eu te perguntar, vamos usar esse umidor aqui, que não vou dizer que é um umidor padrão, mas normalmente quem faz o seu primeiro investimento acaba comprando um umidor nesse tamanho aqui. Sim. Então, primeira pergunta, eu tenho aqui os meus charutos, aí eu vou colocar um sachê. 1 ou 2? Então, os sachês, você calcula para o espaço físico de 25 charutos, um sachê de 60 gramas. Tá. Vamos voltar um passo para trás? Tá. A bóveda existem 3 tamanhos de sachê. 8 gramas. Tá. Segura esse para mim, César, por Vamos favor. lá. 60 gramas e 320 gramas que você quase não vê. Então, aqui estamos falando para manter de 5 a 8 charutos, aqui até 25 charutos e este aqui até 125 charutos. Ou, se você quiser usar numa caixa com 25 charutos, este aqui ele dura 1 ano. Tá? Mas ele é feito para 125 charutos. Esse que você falou são... Até 25. Se eu tiver uma caixa, então, com 50 unidades, eu preciso colocar 2. Essa caixa é uma caixa para 50 charutos. Você tem que usar 2 sachês. Como é que bóveda pode durar mais? Ele dura mais quando você tem menos contato com ar vazio. O bóveda, ele é um estabilizador de umidade de recipiente fechado. Ele não funciona para uma sala. Então, aqui, o espaço físico é calculado para até 50 charutos. Coloque 2 bóvedas. O que vai acontecer com isso? Quanto mais bóvedas você colocar, ele não vai deixar a umidade ultrapassar. Ele vai estabilizar aqui em 72, mas ele vai durar mais tempo. Quanto menos bóveda, eu tenho 30 charutos aqui e a caixa, esse aqui vai até 25, posso usar um sachê só? Se você usar um sachê só, você pode, não deve. Mas ele vai durar menos que 60 dias, que você vai sobrecarregar o trabalho dele. Aí eu te pergunto, ele não tem contato com charuto, não vai atrapalhar nada em termos de deixar ele mais úmido ou não. Na colocação, eu coloco ele embaixo e os charutos em cima, coloco uma camada de charuto, o bóveda uma outra camada de charuto, coloco ele em cima dos charutos. Aonde que eu vou colocar ele dentro Diferente, do existem outros concorrentes no mercado, na realidade... Me perguntam se tem concorrente. A bóveda não tem concorrente. A bóveda é o único sistema de umidificação e sem concorrente porque ela estabiliza, os outros não. Existe um sachê que é metalizado, que ele na realidade só faz umidade, ele não estabiliza. E se você colocar ele virado para o charuto, ele molha os seus charutos. Este aqui pode ser encostado embaixo, em cima, do lado, entre camadas, tanto faz. Ele pode ficar encostado pleno no charuto, que ele não faz nada no charuto, ele só conserva a umidade. Então, é por isso que eu te perguntei, sabendo disso, se eu coloco ele bem embaixo, os charutos em cima, é melhor do que colocar os charutos e ele por cima? Com 25 charutos ele vai conseguir trabalhar no espaço físico inteiro. Agora você vai colocar 50 charutos, aí é uma questão minha. Esta caixa aqui, por acaso, vem com porta-bóveda na tampa imantado. Então ele não fica em contato direto, mas a umidade fica saindo aqui por cima. Eu, nas minhas caixas, coloco um pouco... Eu tenho caixa de 100 charutos, eu uso 4 sachês. Então eu coloco 2 embaixo e 2 em cima. Às vezes eu coloco 1 embaixo, 2 no meio e 1 em cima, mas é muito purismo. Ele vai proteger pelo espaço físico. Eu gosto que tenha circulação de ar dentro, então eu vou colocar entre camadas sim. E não tem menor receio, porque o charuto não vai embolorar de ficar encostado, tá? Legal. Então você só vai ter mais qualidade. Resumindo, se você usar menos bóveda do que o indicado, ele vai acabar antes. Aí algumas pessoas me ligam, mandam um e-mail e falam assim, por que meu bóveda não durou 60 dias, como você falou? Quantos charutos tem na sua caixa? 35. Não vai durar. Então, vai durar no mínimo 60 dias se você usar até 25 charutos, tá? Este bóveda pequenininho de 8 gramas, se você colocar 25 charutos, só vem em uma semana ele esteja seco. Esse aqui eu lembro de ter comprado uns charutos no exterior e o pessoal colocava, manda um saquinho e aí vinha dentro. Aproveitando sobre isso, o Thiago me passou umas perguntas aí que ele fez pro pessoal do grupo, tá? E aí vamos lá, o Renato Bosco, comprei uma caixa de 25 charutos, coloco-a dentro de um ziplock com bóveda e dentro da adega climatizada?
deixa a caixa do charuto com tampa ou sem? Isso eu acho que ele deve estar perguntando quando você tem a possibilidade. Sim, cabinet, né? Porque não vai pegar uma caixa bonita e arrancar a tampa. Mas o mais legal é isso aqui, do ziplock e... Muito boa, porque a gente responde muita questão sobre a adega de vinho. Como manter o meu charuto na adega de vinho? Simples. A caixa de charuto, um saquinho zip, aquele com fechinho que vem do supermercado, põe a caixa dentro, coloca um bóveda, pode ser em cima da caixa. Se tiver espaço físico dentro da caixa, já consumir 5 charutos, ok, põe dentro, melhor ainda. Mas por fora também vai funcionar, por quê? O saquinho zip vai criar um microclima lá dentro. Tá. Então você vai ter a função de um umidor com a temperatura da adega. E a temperatura é muito importante, nunca menos de 18 graus, tá? Temperatura de adega de vinho branco e espumante, cuidado. Sem o plástico, teus charutos vão ficar queimados como se tivesse uma geada, eles vão enrugar. Então, 18 é o mínimo aceitável para um charuto. Fora, abaixo disso, ele está com frio, começa a enrugar e vai estragar o seu charuto. Ele vai ficar seco e mirrado. Tá? Então, pode colocar dentro ou fora, o importante é fechar o saquinho zip. E aí faz, como é a adega, um saco zip por cada caixa de 25 com um sachê de bóveda dentro. Se é dentro da caixa ou fora, mas estando dentro do zip, tanto faz. O Luiz Fernando Gonçalves também tinha feito a mesma pergunta, que é colocar dentro do ziplock e aí na adega, beleza. Tendo espaço dentro da caixa de charuto, posso colocar o bóveda dentro da caixa? Se você tiver, como você falou, né? Talvez ele é mais... 3, 4 já cabe, né? Tem caixas que cabem. Algumas caixas de charuto nacional, por exemplo, são mais folgadas em cima, então você já pode pôr o bóveda lá dentro. Mas isso que você falou, por exemplo... Pôr o bóveda dentro, vamos voltar aqui um pouquinho, porque uma vez eu recebi uma foto de um cliente que cortou o sachê e colocou o líquido. E aí os charutos molharam, que isso aqui é... O que é bóveda? É um gel de sal mineral e água pura e espessante, tá? Água pura significa que na água da torneira vai fazer com que o bóveda dê fungo no futuro, se você puser água da torneira aqui. Então a gente vai entrar nesse passo provavelmente. Mas isso aqui, como é uma água desmineralizada, purificada, 100% pura, com sal mineral e espessante, não pode entrar em contato com o charuto, você só vai tirar do celofane aqui. Então vai fazer isso aqui, ó. Abre o celofane, tira o sachê de dentro. E aí nos meus, marco aqui atrás com um lápis ou uma caneta a data que eu coloquei sem furar o sachê. Então quer dizer, peraí, volta aqui. Você acabou de... Acabei de fazer ele começar a funcionar. Exatamente. Então aqui ele estava com o cronômetro zerado, a hora que você abriu... Ele começa a contar no mínimo 60 dias estando fechado. Tá? Então aqui, quando eu pego um umidor de viagem desse e vou colocar aqui um sachê de bóveda dentro, eu vou tirar esses charutos. Que nesse caso, para 5, 6 charutos, eu estou colocando um pequenininho. E se você colocasse o grande? O grande, se não tiver problema, tem gente que prefere colocar 5, 6 charutos e tirar essa esponja daqui de cima e colocar o sachê de bóveda grande, porque vai durar mais tempo. Mas tem uma vantagem quando é plástico. Não tem porosidade. Não tem porosidade, então a umidade não sai daí de dentro. Dá para dizer que se você falou que aqui são 60 dias, posso falar 120 dias? Você pode falar que vai durar muito mais. Eu tenho um teste lá dentro, que é um de acrílico com borracha fechado com esse, porque esse aqui tem borracha aqui na borda, né? Sim. Então eles ficam hermeticamente fechados, os Tupperwares também tem. Se você colocar aí dentro, o meu deve estar uns 7, 8 meses e ele tá molinho. Tá? Que é um outro ponto que a gente deve retratar, que é quando o bóveda seca. Mas voltando, você nunca rasga esse sachê, porque aí ele vai vazar, acabou teu charuto, acabou a umidade, aí não é como funciona. Então, aqui dentro, se eu guardar ele, vai durar brincando uns 4, 5 meses assim. Brincando, tá? Bom, vou aproveitar. A Letícia Magalhães fez uma pergunta aqui. Posso colocar 2 bóvedas em uma caixa cheia de charutos? Acho que é mais ou menos o que você falou, depende da quantidade que você tem. Mas aí vou aproveitar a pergunta dela para fazer a seguinte pergunta. Você falou já anteriormente de colocar a caixa e o bóveda por cima, e aí fecha no zip. Se você tiver possibilidade de colocar dentro da caixa, você tem alguma diferença colocando ele fora ou dentro? Dentro é melhor? Particularmente falando, eu gosto mais dentro da caixa. Agora, se a caixa é muito apertada, corre risco de você explodir o sachê.
Se você quiser pôr dentro da caixa, daí você põe a caixa, espaço, ela vai ficar assim mais ou menos aberta com a caixa de charuto. Porque é mais daí efetivo, você pode pôr o zip, ele vai ficar mais perto. Porque algumas pessoas têm medo porque a madeira é porosa da caixa, então vai passar umidade. E teoricamente o charuto já saiu da tabacaria umidificado. Então você vai usar o Bóveda para manter a umidade. Se você pega um charuto seco, o melhor jeito de reidratar o charuto com Bóveda é colocar num Tupperware fechado. Aí sim. Pega o de 69 ou de 72% de umidade, fecha o charuto que você quer no Tupperware e deixa lá dentro algumas semanas. Ele vai voltar a ter umidade. Joia. O Paulo Pazotto perguntou aqui, queria saber se o ideal é utilizar 2 Bóvedas ao mesmo tempo, se isso melhora a eficiência da umidificação. Acho que você já respondeu anteriormente falando isso. Se eu colocar, se eu tenho uma caixa com 25, agora pensando, eu tenho 25, eu tenho a possibilidade, o espaço, se eu colocar um Bóveda já resolve a situação. Sim. Se eu coloco 2, na realidade eu estou gastando... Você só vai manter o Bóveda vivo por mais tempo, trabalhando mais tempo. Mas se eu pegar, por exemplo, eu tenho 25, uma caixa com 25 charutos, eu tenho um espaço, um desses aqui já resolve a situação. Sim. Se eu colocar 2... Em vez de durar 60 dias, eles vão durar provavelmente uns 120, 100 dias, com certeza. Ele vai durar, ele vai durar mais tempo. Teoricamente, ele teria que dobrar o tempo. Mas ele não trabalha sozinho? Ele ou trabalha um ajuda o outro? Não, aí devem ter feito essa pergunta aí pra frente, provavelmente. Bóveda você usa só com Bóveda. Entre eles vão chegar... importante, o mesmo fator de umidade. Tem um outro aqui de outra, 75 e 72. Eles vão ficar brigando na mesma caixa. Um joga umidade, outro tira, um joga, um tira, um joga, um tira. E aí um deles vai acabar secando antes. Então, importante, a mesma umidade nos 2 sachês, o mesmo rótulo. Ele vai durar mais tempo, porque quando chegar, por exemplo, no 72, que era o que você estava falando, os 2 sachês vão estabilizar a umidade e parar. Então aqui eles vão só usar a quantidade de gel calculada para 25 mais 25. Então provavelmente ele vai durar quase uns 120 dias. Tá? Ele não vai secar antes. Então quando você exagera no Bóveda, ele não vai deixar passar a umidade. É óbvio que você tem 25, você não vai jogar 8 sachês dentro da caixa. Porque você está fazendo um trabalho forçado para ele. Ele vai estabilizar, mas ele talvez não estabilize em 48 horas. Bóveda pode estabilizar a tua caixa em 24, 48 horas, até 36 horas nos casos mais secos. Tá? Mas ele vai estabilizar talvez com 4, 8 sachês no espaço de 25, ele demore mais tempo, ele vai subir para depois descer e aí parar. Então, o ideal realmente o grande problema é quando você usa menos do que o que precisa. Aí ele seca antes, porque esse Bóveda vai trabalhar por 2. Se for um só para 40 charutos, provavelmente ele vai durar uns 30 dias. Outra pergunta. Qual a quantidade necessária para conservar os charutos? E aí o Fábio França pergunta, qual a proporção de Bóveda em percentual de umidade e quantidade versus o tamanho do umidor e a quantidade de charutos? Essa pergunta é interessante, porque você tem, a gente está falando o quê? De variáveis. A gente está falando primeiro da variável tamanho do umidor, se é um umidor para 25, 50, 75, 150, versus a quantidade de charuto que ele colocou lá dentro. Quer dizer, você imagina que ele tem um umidor para 150 charutos, mas ele só tem 25. Aí vem a pergunta, como é que eu trabalho Bóveda nesse caso? O Bóveda a gente pode calcular pelo espaço físico. Como é que você faz um outro mercado que o Bóveda atende? É o mercado de tabaco de cachimbo, fumo de enrolar e head shop. Que é para fumos de corte mais finos. Fumo de cigarro, cachimbo e ervas medicinais. O Bóveda nesse segmento diz para você usar o menor container possível para guardar o seu fumo. Porque quer menos oxigênio lá dentro e mais fumo e o Bóveda. Então, no caso, ele vai usar isso aqui lotado de tabaco, com o Bóveda em cima fechado, tá? Ou ele vai pôr no saquinho zip, apertar para tirar todo o ar do fumo, com o Bóveda dentro e fechar. Então, aqui você vai calcular pelo espaço físico, falando dos charutos. Então, neste aqui de 50, um umidor para até 50 charutos, 2 Bóvedas, mesmo que tenham 8 charutos aqui dentro. Porque ele vai durar 60 dias com menos charuto, ele vai durar mais, que a gente falou, né? Então quer dizer, não tem nada a ver com a área que a gente tinha falado. O volume, sim. De você pegar, encher o charuto até... Sim, tanto que o Bóveda não umidifica uma sala. Então, assim, o volume tem tudo a ver, sim. Então, quanto menor o espaço para aquela quantidade, quanto o umidor mais certo para a quantidade de charuto, melhor. Então, quando você não tem um umidor e usa a caixa de charuto, é melhor dos mundos, porque você vai colocar o Bóveda lá dentro e fechar com o saquinho zip. Não tem zip? Passa um filme plástico, o Magipack.
Funciona. Não é bonito, mas é funcional, né? E o Tupperware, aqueles maiores que realmente você tem até uns com gradinho embaixo, que você coloca o bóveda, põe eles, e é legal também. Mas a quantidade de charuto é o primeiro passo. Quantos eu tenho? Até 25, um sachê desse grande, desse de 60 gramas. Ok. Tá? Tenho 6, 8, pode ser um pequenininho. Agora, se você puser esse pequenininho aqui com 6, 8, a probabilidade de ele secar mais, que o espaço físico, a quantidade de ar que tem aqui dentro é muito grande. Então, o ideal para este umidor é usar 2 sachês da mesma umidade aqui dentro. Tá? Ele funciona, ele é feito para isso. Se você falar em um sachê de bóveda, que custa o preço de médio de um charuto barato, nós estamos falando de gastar 50 centavos por dia um sachê. Para conservar charutos, às vezes 25 charutos de R$30, quanto já deu essa caixa? R$700? Então, falando um pouco disso, aí eu queria te fazer a pergunta. Dei uma pesquisada lá, a gente tem bóveda 58, 62, 65, 69, 72, 75 e 84. Perfeito. Por que tantos e qual a diferença entre eles? 58 e 62, mercado de head shop, fumo de enrolar, fumo de cachimbo e ervas medicinais. 58 e 62, 62, tá? Não funciona para charuto. Ok, então a gente vai ficar com 65 e 69. Ao contrário também, porque se você usar um de 72 no tabaco, você embolora o tabaco. Tá. O corte é muito fino. O 72 também? 72 também. Para tabaco, fumo de cachimbo não serve. Ah, tá, ok. Mas para charuto? Para charuto, 65, 69, 72 e 75 são para charuto. A diferença é que tem lugares que são muito úmidos e lugares muito secos. Muito secos. Você pega uma casa que embolora tudo, o bóveda vai se sobrecarregar para baixar a umidade daquela casa, daquele espaço. Então tem pessoas na praia, por exemplo, você pega o litoral, que é úmido a maior parte do dia, à noite também, a pessoa prefere usar o bóveda 65. Ele está usando bóveda para trazer a umidade de 84 lá de fora, 90 às vezes, que está lá fora. Aqui em São Paulo a média é de 56. Em Brasília é muito mais seco, mas na praia é muito mais úmido. Então, o 65 é vendido muito para litoral, barco, casa de campo muito úmida ou casas que você tem bolor em todos os armários. Então a pessoa usa para isso, para diminuir a umidade e tentar chegar perto dos 70. 65, então, litoral, umidade excessiva. 69. 69 é o bóveda mais vendido do mundo. Estados Unidos, por exemplo, todo mundo usa bóveda 69. Ok. Vende 72, 75 também, mas é disparado 69. No Brasil, nós temos um mix de charuto que envolve o charuto nacional, que tem uma capa e um tabaco mais grosso, né? Mais veios, mais folhas mais grossas mesmo. Então a gente usa 75, 72. Tá? Então 69 seria o perfeito para charuto, porque o 69 ele vai chegar até 74 e descer até 65, trabalhando na média, ficando em 69. E os outros 75, você vai falar, pode subir 5 pontos para cima, você já chegou em 80. Então, aonde vai usar muito 75? Em Brasília, por exemplo. Agora, vem cá. Por exemplo, você falou 69 para charutos cubanos de F-Cuba, 75 para nacional. 72, 75. Posso pegar, por exemplo, de volta aqui nessa caixa, a gente tem aqui uma divisão, que é normalmente o pessoal sempre pergunta assim, posso misturar os meus nacionais com os cubanos, etc e tal? Se você pegar do lado de cá, eu coloco... Como é que vai funcionar essa questão? Se eu colocar charuto nacional com um 75 e do lado de cá eu coloco um cubano com 69. Como é que vai ficar? Trabalha tudo com 72. Vai ficar no meio Você fica no meio do caminho, porque se você colocar 2 bóvedas diferentes na caixa, um deles vai secar antes porque eles vão ficar brigando. Então quer dizer... Um vai querer regular a umidade do outro. Traduzindo, se o cara tem 2 umidores, ele pode ter um 69 só para o cubano e um outro 75 só para o nacional. Pode. Agora, se ele vai ter um mix na caixa, aí o recomendado é o 72, então? 72 Na dúvida, o que vai bem para todo mundo é o 72 realmente. Ok. Né? Para todos os tipos de charuto. Todos funcionam. É que charuto com umidade em excesso é mau negócio. Mau negócio porque você vai fumar um charuto que queima torto, amarga muito, apaga demais, a queima irregular, né, o torto. Então, quando tem umidade em excesso, a gente brinca, entre aspas, que lá dentro está fervilhando aquela água. Então, o charuto não está pleno para fumar. A umidade em excesso, o charuto fica mais pesado, né? Então, perfeito mesmo. Para vocês terem uma ideia, na sala de guarda das fábricas, onde a gente estoca muitos 1000 charutos, às vezes quase 1 milhão de charutos, a gente deixa entre 65 e 67 o ano inteiro.
Porque sala de guarda pode passar 2, 3, 5 anos o charuto guardado. E aí você conserva ele com 75, ele vai ficar... Quando ele chegar na loja, ele já está muito úmido. Então a gente procura deixar, para quem faz guarda de charuto, isso é só guarda, não é umidor, tá? A gente trabalha nessa faixa de 65, 67 e luz acesa 24 horas. Porque o escuro com a umidade propicia bolor. Mas não estamos falando de bóveda, nós estamos falando de uma máquina que trabalha com ar-condicionado e umidade em conflito para chegar num ponto de equilíbrio. Aí estamos falando de água da rede, que pode ser filtrada, mas que não está 100% pura como a água que tem aqui dentro, tá? Uma coisa que eu estava pensando agora, quando você estava falando, a gente está falando muito de umidores aí, padrão médio, grande. Vamos imaginar que eu tenho uma caixa de madeira, que cabe uns 3, 4 charutos com tampa de correr ou gaveta que abre. E aí eu ganho de presente 2 ou 3 charutos de um amigo e esses charutos estão secos. Eu posso usar esse pequenininho, colocar na caixa para trazer ele? Se você puder, para reumidificar, põe no saquinho plástico de zip e bota esse aí dentro, tudo bem. Quanto tempo ele volta, no caso desse, de um charuto que alguém que eu recebi? Aqui ele vai puxar bastante umidade, né? Ele está 100% seco o seu charuto. Então, normalmente eu quando faço isso, que eu também ganho bastante charuto, eu coloco num saquinho maior, e coloco lá dentro, porque não vai ter problema de faltar umidade. Então, aqui eu não consigo te responder quantos dias isso vai durar, mas eu acredito que em uma semana, 10 ou 15 dias, ele já esteja umidificado o charuto. Então o charuto, você falou 3 charutos lá dentro? 2 charutos. Então, quer dizer, esse aqui, basicamente, com esse tamanho, ele é muito mais para você colocar no saquinho quando você sai da loja para transporte. Para transporte mesmo, tá? Transporte, umidor de viagem. Esse é para umidor que a gente está falando. E esse grandão que você mostrou, para que você usa? Esse umidor é para grandes gabinetes, gente que manda fazer umidor com 5, 6 prateleiras, 150 tipo um frigobar, o tamanho de um frigobar. O frigobar, você vai usar esse aqui. O frigobar, ele vai acabar secando o charuto, né? Porque para fazer o gelo, para fazer o frio, ele seca o ar. Mas este aqui é para quem tem até 125 charutos. Então, se o umidor cabe 200, então você coloca 2 desse aqui. Para vocês entenderem, ele vai custar o preço de 5 sachês de bóveda. O tempo dele também é 60 dias? Todos eles são 60 dias? Depende da quantidade. 60 dias para 125 charutos. Se você seguir, então, sempre 60 dias, se seguir o que está determinado. Se for só 25 charutos nesse aqui, ele dura 1 ano depois de aberto. Tá. E o 8.4 que a gente não falou? 8.4, quando você pega um umidor que você vai habilitar ou reabilitar um umidor parado, que ele está seco, você vai pegar o de 8.4, tirar do celofane e jogar aqui dentro um só, independente do tamanho do umidor. Não, gabinete não, umidor de mesa. Um só, fecha aqui por 15 dias, vazio, ele umidifica a madeira. Porque quando você pega um umidor que está seco e coloca o charuto umidificado, a madeira vai puxar a umidade do charuto. Normalmente, nos primórdios, aí, quando a gente começou, o pessoal falava assim, para pegar uma esponja, dar aquele banho todo ali, só que você ficava na dúvida, quando é que eu posso colocar os meus charutos, eu não sabia. Se você molhar a madeira e colocar o charuto, seus charutos vão manchar. Porque vai puxar a umidade em excesso ali, vai ficar ruim, alguns vão ficar enrugados, outros manchados e outros com excesso de umidade. Então, se você fizer o processo da água com Perfex, etc., pode fazer, deixa aqui dentro uma semaninha, 4 dias fechado, depois você põe o charuto e põe o bóveda por cima ou por baixo. Mas o 84 serve para climatizar a madeira do umidor e precisa de 15 dias fechado para depois começar a usar. Tá. Bom, tinha uma pergunta aqui, como escolher o modelo certo, a gente acabou de falar, né? Quando a gente explicou quais são os formatos. Aí, quanto tempo dura cada um deles? São 60 dias, dependendo se seguir a quantidade, né? Aí lembrando que os pequenos duram menos, tá? Tá. O Henrique perguntou assim, quando o bóveda está endurecendo, ele já deve ser trocado ou espera ficar seco? Legal. Aliás, falar seco, tem um aqui que eu trouxe, achei lá em casa, ó, esse aqui tá bem duro, sequinho. Tá duro, né? Isso aqui, ou seja, a umidade foi embora e aí ele tá pronto para ir pro lixo. Tá? Lixo, porque a gente vai falar disso, mas alguns bóvedas, quando você pega o cantinho dele, eles têm um pouco de sal mineral aqui. É normal. Ah, não quero, tá velho na loja. Aqui dentro, fechado no celofane, o mínimo que ele vai durar dentro de uma loja é 2 ou 3 anos. Então não vai estar velho.
Isto aqui, se tiver um pouquinho de granulado na ponta, ok, porque tem sal mineral aqui dentro. Ele vai acumular, porque normalmente isso aqui está de pé na loja, nos cantos vai ficar aqui. Agora, quando ele começa a empedrar o meio, fazer uns gominhos que você sente durinho, tá na hora de você ir comprar outro Bóveda. A hora que ele começar a endurecer mais, aí você tira esse e põe um novo. Então deixa ele ficar duro. Logo mais, quando ele começar a fazer isso, em breve ele vai secar. Em breve a gente pode dizer o quê? Uma semana? Não tem Uma semana, 15 dias. Tem gente que vai, depende da casa, vai durar 2 semanas. Mas a hora que você começar a ver pedrinha, pode comprar outro Bóveda, porque você vai precisar trocar. O ponto de troca é quando ele está 100% rígido. Tá. Uma pergunta agora provocativa. Preciso de um umidor ou dá para encontrar outra solução mais barata para guardar os meus charutos? Quer dizer, o cara está começando agora. Olha o investimento que o cidadão vai ter. Ele tem que comprar o cortador, tem que comprar um isqueiro. O charuto. Partindo do pressuposto, você tem que comprar o charuto. Então vamos lá, cortador, isqueiro, dependendo se ele vai levar o charuto para passear, um porta-charutos, dependendo da quantidade, umidor. Aí fica aquela coisa. Tem alguma solução? E óbvio que quando você pega o umidor, a gente está falando de Bóveda. Temos alguma solução para esse jovem que está começando agora e não quer gastar muito? Até porque a pessoa normalmente ela não sabe se ela vai curtir esse hobby, ela quer experimentar. E às vezes você vai comprar 5, 6 charutos para começar, ou que você mora, sei lá, num lugar que não tem uma tabacaria, você veio até uma cidade ou comprou na internet, você não vai comprar 1, 2 charutos e pagar mais caro o frete do que o charuto. Então, o ideal é você usar um saquinho zip desses que vende em qualquer lugar, que tem o fechinho, um Bóveda, que aí pode ser o pequenininho, que isso aqui é vendido no mercado a média de 10, 12 reais, e colocar os charutos. Você vai ter a função do umidor de uma maneira simples, funcional, isso que eu quero dizer. Até a pessoa se entender. Então, aqui com um sachê desse ele vai manter até 25 charutos dentro de um zip, quer dizer, é um umidor barato. Então, aí é que tá, falando de barato sem falar de preço. Tá. Nesse caso, que a gente pode dizer dos 3 formatos que a gente viu, esse é o mais recomendado. Vamos voltar para 65, 69, 72 e 75. Qual a diferença percentual de preço entre eles? É tudo o mesmo preço? Só muda do 62 e do 58. Tá. Porque todos têm a mesma quantidade de gel dentro. Só o de 62 e o 58 que usam mais gel do que o normal. Okay. Porque o trabalho para fumo de enrolar é mais trabalhoso para a umidade, ele tem que trabalhar de uma maneira mais lenta, mais longa, para fazer essa sintonia fina que eles chamam, que é a apuração do fumo de enrolar. Não é curar, tá? Mas é tirar o excesso de umidade e fazer a coisa ficar fumável. O Tássio fez uma pergunta aqui. Onde que eu compro mais barato? Tem aí algum local que você indica ou faz uma pesquisa? Na realidade, na internet, o preço é mais ou menos sugerido em quase todos os lugares. Na internet acontecem algumas promoções, logo mais teremos Black Friday em vários lugares também. Depende se o diretor colocar o nosso vídeo antes na fila, porque ele tem 10 vídeos aí. Tudo bem, se mas diretor, passa nosso vídeo na frente para aproveitar Black Friday aí, antes de... Senão não vai adiantar a gente tá fazendo propaganda aí, e depois... pessoal, a culpa, se o vídeo... vocês estiverem assistindo e a Black Friday já passou, a culpa é do diretor, não é culpa nossa, não. Preço mais ou menos médio, tem variação na internet, algumas pessoas fazem promoção, outras não. Se você quer saber mais informações, boveda.com.br, você vai ter mais ou menos um preço sugerido de revenda. E lá, se você clicar na aba de Bóveda, dúvidas, você vai ter tudo o que você precisa saber e gostaria de saber. E se não tiver, no final vai ter, fale conosco, pergunte. Nós vamos te responder, eu vou responder pessoalmente as suas perguntas. Isso aí, e procure as promoções. Vamos lá. Por que o Bóveda é superior aos demais sistemas de umidificação? E aproveitando uma pergunta do Fábio França, posso usar outro método de umidificação junto com o Bóveda? Tipo esponja, ou floral, ou alguma outra coisa? Bóveda é superior porque ele não tem concorrente. Então, porque pelo preço de um único charuto você umidifica até 25 charutos por 60 dias, porque ele é o único sistema que estabiliza a umidade no mundo, tirando sistemas eletrônicos, ele é o único sachê que estabiliza a umidade de charuto, ele é o único sachê de umidade que usa água pura, que não vai dar fungo, bolor nem mofo. Por que mais? Porque 70% dos fabricantes de charuto ao redor do mundo divulgam publicamente: no meu umidor eu uso Bóveda. Aliás, tem até uma propaganda, vou pedir para o diretor depois colocar, que está aqui no umidor aqui, o diretor depois
aparece aí o pessoal do Oliva, Perdomo, né? Um monte de gente, produtor de charuto fazendo a divulgação. O diretor agora descobriu, ele está indo lá buscar, e realmente, depois ele coloca aí. Sim, realmente sim. Ele funciona e, voltando na tua questão, com outros sistemas, com outros umidificadores, Bóveda e mais alguém, Bóveda e argila, gel expandido e etc., não aconselhamos porque o Bóveda foi feito para trabalhar sozinho e sempre com o mesmo fator de umidade, como eu tinha te dito. Mas quando você coloca um floral, ele vai ficar puxando a umidade do floral, ele vai trabalhar em excesso, vai sobrecarregar e os dois vão ficar se atrapalhando, você não vai ter estabilidade. Tá? Não vai ter a estabilização da umidade perfeita, isso não vai ter. Agora eu tô com uma... Você está quase me convencendo a comprar, acho que eu vou sair daqui e vou direto lá comprar. Eu acho que você vai ser o próximo a dizer, no meu umidor por enquanto eu não tenho, eu ainda não tenho, mas eu vou Já pensou ter a foto do César Adames, no meu umidor eu vou... Como é que é a frase? O qual? No meu umidor? No meu umidor. Eu vou. Talvez, vamos ver, não terminamos a entrevista aqui. Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Por exemplo, essa caixa aqui é a caixinha display. Vem quantos aqui? 6? 12 umidores. 12 sachês. 12 sachês. Se eu tiver... Estou fazendo uma conta rápida aqui. São 60 dias cada sachê. 360 dias, 5 sachês. Eu tenho 1 ano. Aqui tem 10. Posso comprar uma caixa fechada dessas para o ano? Começar agora, por exemplo, dia 1º de janeiro. Vou aqui adotar o mínimo que ela vai durar quando chegar na sua casa são 2 anos. Tá. Então, mantendo lacrado aqui... Eles vêm aqui com a data de fabricação, invase do sachê, né? Lacração do sachê. Olha, falei besteira, hein? 5 anos na embalagem. Quase 5 anos. Tá. 5, aí eu desmerecendo o produto, hein? Você viu? Não, celofane lacrado, sem nenhuma trinca, sem nenhuma fissura, no mínimo 5 anos. Ó, aqui atrás, aqui, ó. O diretor dá um close aí, olha, ele tem todas as informações. Óbvio que esse vídeo está muito mais ilustrativo, mas qualquer coisa está aqui. Mas tem tudo isso também lá. É uma ideia legal, né? Eu posso pegar agora, já estamos chegando aí. Aproveitar promoções e tudo mais. Primeiro, exatamente. Então dá para fazer. Até mais porque na sua casa você vai guardar ele fechadinho aqui, põe no armário e ele fica uma caixinha, um cubo. Show. Tá, e você vai poder compra pro ano. Boa ideia, tá? Bom, agora a pergunta final que eu deixei. Não é o meu caso, porque eu vou comprar, vou fazer o teste. No seu umidor você vai usar Bóveda? Vou usar Bóveda. Mas aquele pessoal que gosta de economizar, ele é uma pessoa que dá valor ao seu suado, dinheirinho, etc e tal, ele pode recarregar um Bóveda? Eu tenho recebido né? Eu falo porque eu gosto tanto da Bóveda, eu acabo usando despretensiosamente. Nós temos recebido inúmeras questões, acredito que o pessoal da confraria do Cigar 019 também, você mesmo como jornalista, enfim. Reciclar, recarregar, fazer refil, reviver o Bóveda, qualquer coisa. Estamos na onda hoje do reciclável, aquela coisa. Porque o momento, vamos falar, o Brasil passou por um momento terrível, velho. Todo mundo que pôde segurar, segurou. E a pessoa não quer parar de fumar charuto. Então ela quer achar uma maneira de ter menos custo. Reumidificar Bóveda é possível? Porque se Bóveda tira e põe umidade, então é possível reumidificar? Pode ser possível? Sim. Ele vai perder 2 das principais funções. Isso você não precisa nem testar, que eu vou te falar que ele vai perder. Reumidificou isso aqui, você vai perder o ponto de estabilização da umidade. Ele não vai mais estabilizar, ele vai virar isto aqui. Ele vai absorver a umidade e fazer umidade em excesso. Ele vai trabalhar igual aquele outro sachê trabalha, só fazendo umidade. Segundo, quando você umidifica ele com água da torneira, você mergulha no copo, põe na pia, põe no chuveiro, onde você quiser pôr, você está colocando ele uma umidade que não é água 100% pura. Então, provavelmente, como ele vai fazer umidade em excesso a partir de agora, ele vai começar a criar fungo e bolor no teu charuto. E outra coisa, aquilo que a gente falou, pela conta, custa em média um desse aqui, 30 e poucos reais no dia de hoje, no Brasil, estamos falando de 50 centavos por dia. Um charuto quanto custa? Quanto custa o charuto nacional hoje, César? Barato? Vamos falar uma suba barato? 45, 30, 40? 40 reais. Quer dizer, é o preço de um charuto.
Então, assim, qual é a função do Bóveda? Por que ele foi feito? Não dar trabalho. Cuida do seu charuto sem trabalho, sem refil, sem manuseio. Você joga lá e esquece 60 dias. 2. Não dá bolor porque a umidade é pura, não dá fungo, pode ficar encostado no charuto. 3. Quando você reumidificar ele, ele vai perder o ponto de estabilização e ele vai virar um baiacu. Ele vai estufar demais e você vai ter dentro da sua caixa 90, 89, 85% de umidade. E se daqui a 2 meses com o charuto assim, você vai começar a fumar o charuto, ele está apagando, queimando torto. Sinceramente, não vale a pena. Cada um faz o que quiser, porque depois que você comprou, ele é seu. Mas nós não aconselhamos. Posso te dar mais 10 motivos, mas esses 4 que eu já falei, eu acho que eu peguei antes de vir pra cá, isso aqui são os 2 que eu ganhei quando eu. O que aconteceu? Comprei. Você vê, olha o estado disso aqui. Então, esse aqui molhou quase que no sem querer, aí ele fica enrugado. E esse aqui já tá começando seco, a empedrar aqui ó, na lateral. E ele vai, quando você começa a reumidificar, ele vai perder os lacres aqui. Sim. Ele vai começar a vazar depois no seu umidor. Não vale a pena. Então, realmente, na minha cabeça, não vale a pena. Não estou dizendo eu não faria. A Bóveda, eles dizem a mesma coisa, não faça. Então, mas é muito barato para você. O grande lance é não ter trabalho para ter a umidade perfeitamente estabilizada. Ponto. Não tem trabalho nenhum. Muito bom. Bom, acho que deu para César, a gente não fumou charuto nesse vídeo. Vamos fumar. Mas antes de fumar, não esqueça aquela mensagem. Clica aqui para deixar o. Vê, coloca aqui porque depois ele sacaneia. Você aponta aqui, vamos lá. Clica aqui. Porque ele pode pegar depois, ele faz isso no vídeo. Ele sacaneia o entrevistado. Faça a sua inscrição clica aqui, no canal. No sininho, né? Também aquele negócio do sininho que é para ser avisado lá. Notificações. Grandes vídeos vindo por aí. Tá? Muitas novidades. Vamos aproveitar e vamos dar um tchau antes que ele volte, que ele saiu aí para pitar alguma coisa. Aqui vamos lá, vamos fazer um fumacê aqui. Pronto. E pessoal, obrigado. Aí, valeu. Foi longo o vídeo, mas não tem como falar de tanta informação em pouco tempo. Thiago, obrigado a você e sua equipe por abrir o seu canal para nós carinhosamente. Quando você quiser, nós estaremos no seu canal de novo. É só você chamar. E nunca mais a gente vai invadir o seu canal. Exatamente, um canal aberto como esse, só 019 que tem. Corta, isso aí, pronto. Tchau.